Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre fórmula percentual, hipótese de Avogadro e volume molar. Então a primeira coisa que a gente vai pensar, o que é a fórmula percentual? A fórmula percentual, gente, indica a quantidade que eu tenho de cada elemento na minha molécula em termos de porcentagem. Então, a porcentagem que a gente vai ter vai ser sempre uma porcentagem em massa, tá? É a porcentagem que a massa daquele elemento representa dentro da massa total, ou que aquela massa representa em 100%. Então, eu posso escrever, uma molécula de diversas formas. A gente tem a fórmula mínima, a fórmula molecular e temos a fórmula percentual. Como que a gente faz para chegar numa fórmula percentual? Coloquei de exemplo aqui o CH4, que é o metano. A gente tem várias formas de chegar na fórmula percentual dele. A primeira maneira seria, eu vou calcular aqui primeiro a minha massa molecular. Então, a minha massa molecular aqui vai ser 1 vez a massa do carbono. Eu tenho um carbono, né? Então, 1 vez a massa do carbono, que é 12, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1 grama. 4, porque eu tenho 4 hidrogênios aqui. Então, eu vou somar 12 com 4, chego em 16 gramas. Então, 16 gramas é a minha massa total. 16 gramas é o meu 100% da molécula. Vamos imaginar que eu quero saber a porcentagem do carbono. Então, qual que é a massa do carbono nessa molécula aqui? 1 vezes 12. Então, seria 12 gramas. Então, se 16 gramas é 100%, 12 gramas seria X, ok? E aí, eu consigo descobrir qual é o percentual daquele elemento ali. No nosso caso, eu estou descobrindo qual é o percentual do carbono. Então, eu vou chegar em 75%. Então, quer dizer que 75% da minha massa aqui é de carbono. Para chegar em 100%, então, faltam 25. Quer dizer que 25 é do hidrogênio. Então, eu poderia escrever, C75, H25. Ok? É uma maneira, eu peguei a massa total, coloquei como 100%, a massa de quem eu queria como sendo X. Tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira. Eu poderia colocar, 16 gramas, que é a minha massa total. Em 16 gramas, que é a minha massa total, eu tenho 12 gramas de carbono. Se eu tivesse 100 gramas... já que eu quero em porcentagem, 100%, eu teria X. Também é uma maneira de fazer, Então, eu ficaria com 12 vezes 100, dividido por 16, 75. Chegaria em 75 do mesmo jeito. Esses 75 gramas aqui correspondem ao meu 75%. Então, eu posso fazer ou desse primeiro molde aqui, colocando a massa total como 100% e a massa do elemento que eu quero como sendo X, Levando em consideração que essa massa que eu coloquei aqui, gente, é a massa do elemento na molécula. No caso do carbono foi 12 porque eu tinha um carbono vezes 12, que é a massa dele. Agora, se eu tivesse 2 carbonos, seria 2 vezes 12, 24. Então, aqui seria 24, ok? Então, é a massa total sendo 100%, a massa do meu elemento X. Descubra a porcentagem. Ou, então, pego a minha massa total, em 16 gramas, que é a minha massa total, 12 gramas são de carbono. Se eu tiver 100 gramas, que é 100%, a fórmula que a gente está calculando é percentual. Então, o máximo é 100%. Se eu tiver 100 gramas, eu vou ter X. Achei 75, que é a minha massa, a minha porcentagem, indicação de massa em 100%. Então, 75 gramas em 100 gramas seria o meu 75%, que está aqui do mesmo jeito. Para chegar em 100, volta 25, então o hidrogênio seria 25%, tá? Então, essa é uma maneira que a gente tem
de transformar as fórmulas moleculares ou mínimas em fórmula percentual, tá? A gente utiliza a fórmula percentual, mais para frente a gente vai ver como que faz para sair da fórmula percentual e chegar na fórmula mínima molecular. Continuando então, a gente está falando de massa, mas a gente também consegue relacionar volumes, e é isso que a hipótese de Avogadro traz para a gente. O que a hipótese de Avogadro fala? Volumes iguais de gases diferentes, volumes iguais de gases diferentes, ou seja, substâncias gasosas diferentes, que tiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, então tem que estar na mesma temperatura e pressão, eles vão conter a mesma quantidade de partículas. Quando a gente fala de partícula aqui, necessariamente eu estou querendo falar de moléculas. Então, vamos para esse primeiro exemplo aqui, Eu tenho flúor, 5 litros de flúor, e tenho 5 litros de nitrogênio. Os dois se encontram a 1 atm de pressão e 25 graus Celsius. Então, o que eu posso afirmar? Volumes iguais, 5, 5, de gases diferentes, a mesma temperatura, 25 graus Celsius, e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Então, se eu falar que eu tenho X moléculas aqui, obrigatoriamente aqui eu também vou ter X moléculas. Ok? Ah, mas a quantidade de molécula é igual, a de átomo também vai ser? Não necessariamente. Quantos átomos eu tenho em uma molécula de F2? 2 átomos, certo? 2 átomos de flúor. Então, em uma molécula, eu tenho 2 átomos. Se eu tiver X moléculas, eu vou ter 2X de átomos. Aqui vai coincidir, porque a molécula do N2 também tem 2 átomos, né? Uma molécula tem 2 átomos de nitrogênio. Se eu tiver X moléculas, eu vou ter 2 vezes X de átomos, tá? A quantidade de átomos, gente, não é igual. Obrigatoriamente, a minha quantidade de partículas, que no caso são moléculas, vai ser igual. A de átomo, não, tá? E aí eu consigo saber, né, a minha quantidade. Vamos supor que eu falei que aqui nas minhas moléculas eu tenho, sei lá, 10 moléculas. Então, aqui eu teria 2 vezes 10, 20 átomos, tá? Agora, olha esse caso aqui, Eu tenho gases diferentes, mas eu não tenho volumes iguais. Eu consigo trabalhar com a hipótese de Avogadro? Consigo, porque esses volumes são proporcionais. Então, a minha quantidade de molécula vai ser proporcional também. Vamos pensar, nitrogênio eu tenho 5 litros. O CH4 eu tenho 10 litros. De 5 litros para 10 litros, o que aconteceu aqui? O volume dobrou, aumentou 2 vezes. Então, se eu falo que eu tenho X moléculas aqui, olha, eu tenho X moléculas de N2. Então, aqui para o CH4, eu vou ter 2 vezes a quantidade de moléculas. Então, eu vou ter 2x de moléculas. Por que eu vou ter 2x de moléculas? Porque se o meu volume dobrou, a minha quantidade de moléculas também vai dobrar, ok? O mesmo raciocínio a gente vai manter aqui, de 5 litros foi para 15 litros. O que aconteceu com essa quantidade? Ela aumentou 3 vezes. Então, a minha quantidade de moléculas vai aumentar 3 vezes também. Se aqui eu tinha X moléculas, aqui eu vou ter 3x de moléculas, tá? E a quantidade de átomos? Gente, a quantidade de átomos é individual. Vamos pensar aqui no CH4. Quantos átomos tem uma molécula de CH4? Eu tenho 5 átomos, 4 hidrogênios com 1 carbono, 5 átomos. Então, em uma molécula eu tenho 5 átomos. Se eu tenho 2x de moléculas, eu vou ter 2x vezes 5 de átomos. Então, eu vou ter 10x de átomos. Ok? Aqui, para o N2, uma molécula de N2 tem 2 átomos. Se eu tenho x moléculas, eu vou ter 2x de átomos. 2x de átomos. A mesma coisa para o CO2,
Uma molécula de CO2 tem 3 átomos, 2 oxigênios e 1 carbono, 3 átomos. Se eu tenho 3x de moléculas, a quantidade de átomos que eu vou ter vai ser 3 vezes 3x. Então, eu vou ter 9x de átomos. O que eu quero que vocês observem? Não é porque a quantidade de molécula é igual ou proporcional que a quantidade de átomos também vai ser. A quantidade de átomos não tem nada, nenhuma relação, né, com a minha quantidade de moléculas. A quantidade de átomos depende de quantos átomos eu tenho em uma molécula da minha substância, tá? Então, a hipótese de Avogadro permite, através da análise dos volumes, que a gente consiga fazer uma relação com a quantidade de moléculas que existe em cada recipiente. Isso ajuda muito, porque às vezes na hora do exercício, eu tenho que ficar substituindo toda hora pela constante de Avogadro? Nem sempre. Às vezes você consegue fazer uma relação, igual a gente fez aqui, ó, e descobrir através desta relação o que o exercício está pedindo, sem precisar ficar fazendo muita conta, tá? Então, a hipótese de Avogadro está aí exatamente para ajudar. E aí a gente chega na conclusão, né? Quando a gente fala de volume molar, gente, volume molar é o volume de 1 mol de qualquer substância. Então, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1 atm de pressão e 0 graus Celsius, tá? Essa é a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 mol de qualquer substância na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Essa aqui, gente, é um valor que é constante, tá? Então, se eu tenho 1 mol de qualquer substância, esse 1 mol da substância vai ocupar um volume de 22,4 litros. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Água. Vamos imaginar que eu tenha 36 gramas de água, que o exercício me deu essa massa. Então, eu tenho que pensar aqui, qual é a massa molar da minha água? A massa molar da água é 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1 grama, 1 vez a massa do oxigênio, que é 16 gramas. Então, o total aqui é de 18 gramas. Então, quer dizer que 1 mol de água tem 18 gramas. E ocupa qual volume? Ocupa um volume de 22,4 litros, ok? Se o exercício me deu 36 gramas de água, se eu tiver 36 gramas de água, eu tenho então, ó, a minha massa dobrou. Então, eu tenho 2 mol de água, o número de mol vai dobrar também, e o meu volume também vai dobrar. Então, aqui eu vou ter 44,8 litros, ok? Lembrando, 1 mol ocupa 22,4 litros e contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. No caso da água é uma molécula, né? Então, aqui vai ser molécula. Se eu tenho 2 mols, eu vou ter o dobro. Então, eu vou ter 12,04 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Então, essa relação do volume molar a gente pode colocar também quando estiver relacionando as demais grandezas. Número de mols, ou massa, ou então quantidade de moléculas ou átomos pela constante de Avogadro. Tranquilo? Pessoal, então é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre volume molar, sobre hipótese de Avogadro e falar também, né, um pouquinho da fórmula percentual das nossas substâncias, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!